tranquilo. Olá, eu começo agradecendo ao Joesé pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã para falar um pouco do seu processo criativo. Essa entrevista compõe a documentação das suas obras, que foram mapeadas pelo Observatório da Literatura Digital Brasileira e será disponibilizada publicamente com finalidades de pesquisa e de divulgação da literatura digital brasileira, com a concordância do autor. Nós estamos aqui hoje também com a Carolina Azevedo Roberto e a Giovana Maria Zago Afonso, ambas pesquisadoras do Grupo de Pesquisa Observatório da Literatura Digital Brasileira, e elas vão fazer a condução da entrevista. Passo a palavra, então, para a Carol. Olá, bom dia. Joezer, a gente Carol. queria começar essa primeira pergunta, né, pedindo para você se apresentar mesmo, né, falando um pouquinho da sua trajetória, o que você faz enquanto criador, a sua carreira, as atividades. Olha, é uma trajetória bem múltipla e diversa, né? Porque eu moro em Rondônia, né? Aqui no sul da Amazônia, e uma das atividades que eu mais exerço é pensar sobre o meu local, né? Como artista, como escritor, né? E ao pensar nesse local, me vêm várias questões, né? Mas essencialmente questões primordiais, né, relativas à questão da existência humana. Então é uma coisa que está dentro das reflexões que eu trabalhei nos últimos anos, né, em artes visuais, arte digital, cinema, né. Ultimamente eu estou trabalhando mais com cinema. E a questão de viver aqui, né, nos traz vários desafios, né, várias reflexões, e nesse processo criativo, ou pelo menos naquilo que a gente tenta pontuar de forma artística, claro, é óbvio que sempre tem questões ligadas à região, né, aos conflitos sociais, aos engajamentos, né, nos movimentos, etc, etc. Então, hoje eu me defino mais como um artivista, né? Já quis, durante assim, o início da minha trajetória, né, artística, já quis mais me definir como artista, pela grande arte, né, pelaquela aura que a arte possuía, né? E aos poucos, a partir de algumas reflexões, algumas leituras e algumas conexões, né, com grupos e coletivos aí do Sul, Sudeste, Norte, né? Aí essa vocação para o artivismo, né, ficou mais nítida para mim, né? E hoje em dia a minha posição artística é mais política, né, do que arte pela arte, né? Eu comecei na arte pela arte, um movimento dadaísta, pretensamente dadaísta, né, que a gente chamou de movimento madeirista aqui em Rondônia, foi na virada do século, e a partir dos questionamentos suscitados dentro desse grupo, né, a gente começou a pensar outras linguagens transfronteiriças, né, outras possibilidades de se dizer e de se fazer as coisas de um modo mais universal, né? Menos regional e mais universal. Ou seja, pegando aquelas coisas que são mais essenciais ao questionamento da existência humana, né? Aquelas coisas que tocam todas as pessoas em qualquer lugar, né? Então, nesse sentido, a minha trajetória artística e a trajetória criativa, elas vão nesse rumo, né? Tentando pegar o que é mais essencial dentro dessas perspectivas. Legal, Joezer. E por que, então, trabalhar com as tecnologias, né? Qual a relação, então, do seu fazer artístico, né, do seu artivismo com as novas tecnologias? Isso está muito ligado eu sou do princípio da internet, né? Eu tive acesso à internet pela primeira vez no meu trabalho, né? Eu trabalho no TRE de Rondônia, sou servidor público federal,
Então, a primeira vez que eu tive contato com a internet, de fato, foi no meu serviço, né? Que era vamos dizer, a internet estava engatinhando, né? Em 96. Mas antes já tinha tido alguns contatos com linguagem DBase, né? HTML, e era, vamos dizer assim, naquela época a internet estava engatinhando, né? Eu comecei as minhas primeiras experiências eu sou da área de artes visuais, né? Sou artista plástico, né? Comecei como pintor, gravador, né? Escultor. Então, no momento que me mostraram o Paint no Windows 3.11, eu olhei assim, nossa, que fantástico, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a mexer com meu próprio trabalho, assim, nos momentos de folga, né? De vez em quando eu utilizava as ferramentas digitais, o Paint, né? Que era o que tinha mais próximo de uma interface artística, né? Para fazer gravuras digitais, experimentando, né? As questões visuais, né? Os matizes, as possibilidades das fontes, etc. Depois fui apresentado ao Photoshop 2.0, ao o CDR, é o Corel, né? O Corel 6, né? Corel 6, nossa, aquilo lá travava, que era uma beleza. E depois, logo em seguida, acho que foi bem próximo, né? Da virada do século, né? Havia o perigo do bug do milênio, né? Então, existiam vários pequenos softwares que se utilizavam, e assim, estavam bem no início, né? Como esses que eu falei, e o Flash, né? O Flash 4, o Flash 5, né? E foi com que eu comecei a fazer as minhas primeiras animações, né? Em termos de poesia digital, em termos de vídeo arte, né? Então, e a partir daí também, no ano 2000, mais ou menos, consegui comprar o primeiro computador, que era um Pentium 2, né? Era uma carroça naquela época, mas já era melhor do que muitos outros computadores mais básicos, né? Então, através dessa maquininha, né? Utilizando sempre software pirata, né? Nunca software proprietário, porque, assim, dentro dessa perspectiva de entrar na internet e se dar de conta da cultura hacker, né, e das novas tecnologias, aquela efervescência que havia no início do século, né, o GNU, né, do Richard Stallman, né, o Linux estava despontando também, sendo desbravado, né, estava nas primeiras APs, né? Então, era uma coisa assim muito nova, muito interessante. Eu acho que era o auge da cultura hacker, né? Do compartilhamento, o P2P, né? Então, havia muita efervescência intelectual, né? Libertária, né? E isso tudo foi se juntando, né? Com algumas leituras do Hacking Bay, né? Dos situacionistas, né? Então essas coisas foram se juntando e através da internet esse mundo foi chegando mais próximo, né? Porque aqui na imensidão da Amazônia, uma internet de escada, né? Daquela que fazia trim, tac, 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 né? Você com 56 Mbps por segundo era uma velocidade fantástica, né? Então a gente não tinha, na época a gente não tinha banda larga, né? Era tudo discado, era uma eternidade, né? Você tinha que usar os chats, né? E os pais de todas as redes sociais, né? Eu não lembro mais como é que era o nome daquela parada, mas era um chat ao vivo, né? Que a gente passava na frente, etc e tal. E aí a minha memória, vamos dizer assim, eu tenho algumas recordações de alguns nomes, né? Mas muitos desses nomes de APs, né? Ah, sim, ICQ, lembrei.
tempo do ICQ. Se vocês quiserem ajudar, pode ajudar aí. Às vezes a memória falha, né? Então eu costumo dizer que eu tenho uma memória RAM, né? A gente conversa aqui, daqui a pouco, né, partiu para outro assunto, já era, né? Sumiu tudo, né? Como se diz em Libras, né? Acabou-se, né? ICQ só eu ia poder te ajudar, porque as meninas tenho certeza que nem sabem do que se trata. Então tinha essas experimentações, essas coisas, né? Você viu, na época, né? Acho que foi em 99, 98, você tinha os primeiros trampos de web art, não havia nenhuma uma definição do que seria isso, né? Então, a gravura, duas gravuras digitais que eu fiz entraram na Bienal de Arte Contemporânea em Florença em 99, né? Como web art. Na verdade era uma gravura digital, né? Porque não havia definições ali no campo, né? Só mais tarde, né? Bem mais tarde, que foi definir a net art, né? Net art, arte feita para rede, né? Que só é possível existir dentro da internet, né? E a partir desses pressupostos aí dessa web art, da net art, né? Participei de um evento, o primeiro prêmio Net Art Brasil, El País, Arco El País, né? Da Feira Arco e do jornal El País. E eu acho que estudando, né, código de HTML, eu hackei uma linha, uma maior página de internet do mundo, né? Eu hackei essa página, estudei o código durante um mês, mais ou menos, eu não sabia nada, né, assim, de HTML. Comecei estudando ali, a partir dali, né? E acabei transformando, alongando essa página, né, em mais 5 quilômetros. A página tinha 600 e não sei quantos quilômetros, eu alonguei para 658, 653, alonguei para 658 quilômetros, né? Usando alguns princípios, né, de um artista, também me foge a memória agora, mas depois a gente vê isso. Que é ponto, linha e plano, né, é a base de qualquer linguagem artística, né? E é um russo, se eu não me engano, polonês, não me engano o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Mas, e a partir disso eu fiz uma linha, né, de 600 e não sei quantos quilômetros, né, entrei nessa concorrência e também fui agregando outras experiências, né, outros intercâmbios, né. Tem uma chamada na internet, em algum lugar que eu não lembro onde, que convocava quem quisesse participar de um grupo chamado Fronteiras 2001. Né? Então, tinha uma artista do Rio de Janeiro, que era a Regina Célia Pinto. Hoje ela era professora da Federal, né? E é uma das grandes escritoras digitais do Brasil também, com prêmio até no MIT, né? Então, ela era a agregadora desse grupo, né? Então, tinha o Marcelo Frazão, que era um gravurista, Paulo Vilela, que morreu no ano passado, né? A Helenice Dornelles, que estava em Nova York, né? O Jorge Luiz Antônio, que é outro pesquisador da literatura digital, que estava em Itu, né? E aí se agregaram mais outras duas artistas, eu não lembro o nome, a Nilda Saldamando, que era no Chile, em Santiago, e uma outra que eu não lembro qual era o nome dela, em Porto Alegre. Então a gente tinha esse grupo Fronteiras, né, que se correspondia por e-mail, né? E a gente começou a fazer algumas experimentações digitais, né, algumas interferências textuais, né, e alguns trabalhos de net art também. É tudo assim, descompromissadamente, né, tentando ver o que a gente conseguia em termos de intercâmbio, né, ou de criação conjunta, né, era uma coisa bem experimental, né, e bem interessante. E esses artistas, eles tinham também esse espírito livre, né, da cultura hack, né, de não ser ciumentos com seus trampos, né, de você poder interferir no texto de um, no texto de outro, né, elogiar, criticar, construir junto, né. Então foi uma experiência bem saudável, né, bem, não digo gratificante, foi multiplicante, né, porque a partir daí
por exemplo, a última convocatória, ou pelo menos o último trampo que a gente tentou fazer junto, né, era justamente na época do 11 de setembro, né? É uma coisa que nos impactou e acabou, assim, assim, o grupo, depois disso, ele perdeu o seu sentido, o seu leitmotiv, né? E a gente acabou se separando, né? Amigavelmente, sem problema nenhum, é que as demandas ficaram diferentes, né, eu acho. E um dos resultados desse trampo foi que a Regina criou o Museu do Essencial e do Além disso, que é um trampo fantástico, né, que agrega trabalhos de vários artistas de todo o mundo, né? Então, eu acho que é um legado que ela deixou aí, né? Deixou para literatura brasileira, para net art brasileira, né? Para arte digital. E eu acho fantástico, né? Esse trampo dela e ela agregou, né? Com bastante humor, né, bastante ironia carioca também, né? Dentro da visualidade desse museu. E como esse trampo estava no computador dela, né, que funcionava como servidor, e ela já não tinha mais tempo, né, de estar cuidando, né, e mantendo, ela doou, né, isso, conseguiu esse espaço para disponibilizar, né, na Elo, né. Então ela conseguiu esse espaço, ela disponibilizou esse material todinho e o pessoal converteu alguns trampos que estavam em Flash, quase todos foram convertidos em HTML5. Eu ainda não me inteirei do HTML5, né? HTML5, né? Porque faz tempo, né, que eu não mexo com animação também de trampos digitais, né, nesse sentido, né, de escritura digital. Com o Flash, né, que o Flash também acabou caindo em desuso e morreu, né, segundo dizem, mas ele ainda sobrevive aí como um zumbi em alguns aparelhos, né, e ainda dá para fazer algumas coisas interessantes, né. O problema é que os sistemas atuais você tem que emular um sistema mais antigo para poder trabalhar nele, então fica mais complicado. Um dos meus trampos que foi salvo em executável do Flash, né, que é Cuba, justamente por isso ele não está online, né, porque ele é um executável e é difícil, né, de você encontrar uma plataforma que disponibilize executáveis, né? Quase sempre os antivírus detectam como um vírus, né? Então fica bem complicado. Joezer, é interessante, né, que você foi falando da sua trajetória e já acabou tocando nas questões, né, das dificuldades de se lidar, né, com as tecnologias digitais, né, porque como algumas coisas simplesmente podem sumir, né. E... Posso? Eu disse que eu não ia interferir, mas já não tem, eu não aguento. Joesé, você agora, né, no início, você se caracterizou como um artista plástico, né? Enfim, agora um pouco cineasta também, mais recentemente. O que eu queria te perguntar é como é que a literatura, ou podemos falar até de maneira mais geral, né? A palavra escrita, né? Ela atravessa o seu processo criativo, né? Como é que, de que maneira ela entra, se você acha que ela entra, né, nas suas obras que você caracteriza como artes plásticas ou mesmo no cinema, porque me interessa entender esses pontos de contato, sabe? De como é que a literatura, a palavra escrita, ela está atravessando esse processo criativo. Como é que isso é para você como criador? A palavra escrita, especialmente a poesia, né? Ela entra na minha vida através dos meus pais, né? Minha mãe, ela escrevia poemas, né? Ainda tem uma coleção de poemas que ela realizou ao longo da trajetória dela, geralmente sempre na forma de soneto, né?
ela era muito romântica, então ela gostava muito de sonetos. Ela teve um programa na rádio pelotense uma vez, né? E ela tinha esse programa lá que era um programa noturno, que ela falava durante 1 hora, né? E falava textos românticos, né? E recitava poemas, etc. Então ela nos colocou na igreja desde cedo para recitar poemas, recitar versículos bíblicos, etc. Então isso vem já da herança evangélica, né? Era adventista, né? Então, a partir daí dessa... E lendo muito, né? Lendo Bíblia, lendo, né? A leitura e a escrita, né? Vão penetrando na mente da gente, né? Então, esse princípio, esse software bíblico, né? Cristã, essa moral cristã, ela faz parte do meu software, né? Faz parte da minha estrutura. E quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu escrevi um livro de poemas, né? Era uma época bastante complicada para mim, né? Um momento de transição bem complicado, né? Foi uma época que eu acabei saindo de casa, né? Morando sozinho, depois voltei para casa, aqueles conflitos familiares, etc. E depois, logo em seguida, com 19, eu vim embora para Rondônia. Né? Peguei o trecho, peguei carona do Rio Grande do Sul para cá, né? Então, mas antes eu tinha escrito um livro de poemas, né, chamado Fogo Fato, um livro inédito, né? Nunca foi publicado. E com esse livro eu concorri no segundo prêmio Nestlé de literatura, né? E um dia lá no jornal, né, da cidade, lá de Pelotas, saiu um aviso, né? Chega o curador para entregar um prêmio Nestlé de literatura em Pelotas. Aí o coração bateu forte naquela coisa. Literatura, né? Aliás, de poesia, né? De literatura, mas na área de poesia. Aí depois E eu entrei em contato, né, para saber do repórter, para saber qual que era, né, onde é que estava a pessoa, etc. E tal. Ele disse, desculpa, erramos a matéria, era contos. O coração bateu forte à toa, mas tranquilo. Aí trouxe comigo esse calhamaço em uma das minhas viagens de volta, né? Consegui recuperar esse calhamaço de poemas, trouxe aqui para Rondônia. Queimei, acho que uns 30 poemas, queimei uns 25, mais ou menos. Né? É coisas que eu não gostaria que ninguém soubesse que fui eu o autor, né? E aí, a partir dessas experiências poéticas, né? Sempre utilizando... anotando, né, fazendo diários, por exemplo, eu entrei no garimpo, né, saí de lá com 19 anos, sem o segundo grau completo, e vim aqui para Rondônia atrás de garimpo, e tinha um diário, né, que eu anotava as minhas coisas, anotava as minhas expectativas, as minhas narrativas diárias, né, e também anotava alguns poemas, né, algumas ideias, algumas coisas, algumas pesquisas, e o tempo foi passando, né, casei, tive filhos, entrei para a universidade com 33 anos de idade, né? Depois coincidiu mais ou menos com a época que eu fiz concurso para servidor, né? Mas até então eu me interessava apenas por artes visuais, né? Não tinha assim, um interesse muito forte na questão escrita. Mas a partir desse intercâmbio com o pessoal, né, do coletivo madeirista, né, aqui de Rondônia, coletivo não, o movimento madeirista, né? E tinha um pessoal da poesia, um pessoal dos contos, né? Da literatura, né? E um mexia no texto do outro também, pensava um texto, tirava aqui, sugeria, não, aqui tá ruim, aqui tá bom, né? Era uma coisa bem diferente daquilo que eu tinha vivenciado como artista plástico, né? Que minha trajetória aqui como artista se deu na área de artes plásticas, né? Mas quando a gente passou a intercambiar textos, né, e a conversar e a transpor, né, para o vídeo, né, alguns textos dos colegas, né, do coletivo, então a coisa
do movimento, aí a coisa ficou mais interessante, né? Então, a partir daí que eu comecei a entrar mais na questão da escrita, né? Desenvolver também um certo... Não digo metodologia, porque a minha metodologia, o meu processo criativo, né? Que eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu penso o seguinte, a criação está aí, né? Depois que eu pari o filho é do mundo, né? Me agradou, tá bom para mim. Então, vocês aí que digam o que vocês quiserem, né? Ou façam as leituras que quiserem, né? A minha leitura, ou pelo menos a minha criação e a minha leitura, às vezes ela é uma, né? E nesse processo de literatura digital, eu notei que as leituras, né, podem ser muito várias, né, muito múltiplas, né, bem diferenciadas. Inclusive, na própria confecção no próprio resultado final de um poema, né, por exemplo, Cuba, o resultado saiu diferente do que eu esperava, né? Mas eu não mudaria o modo como está hoje, né? Porque eu acho que o caos ele tem a sua mãozinha também, né? E assim, com grata surpresa, ficou um poema talvez melhor, né, do que eu tenha concebido, né? Apesar de não ter cumprido satisfatoriamente todos os passos que eu tinha planejado, né, para aquele poema especial. Faltou alguma coisa? Joezer, quero aproveitar o que você falou e engatar outra pergunta. Você acredita que esses processos de criação colaborativos, de certa forma, contribuem para a sua expectativa enquanto artivista? Sim, sem dúvida. Eu acho que trabalhar no coletivo, né, trabalhar nos brainstorms da vida, é uma herança até certo ponto surrealista, né? Porque aqueles o poema esquisito, né? Uma das melhores formas de você fazer um trampo colaborativo. A gente fez isso no Grupo Fronteiras, né? E ficou muito interessante. Então eu não conhecia, né, esse termo do poema esquisito, né? O cadáver esquisito, né? E eu achei muito interessante, né, quando eu descobri, né, que fazia parte, né, de uma ideia, né, de uma turma de vanguarda lá do início do século, né, e desenvolvi também com esse cadáver esquisito, né, uma certa metodologia de oficina poética, né, um tempo atrás. Fiz isso, né, não coloquei no papel, né, mas consegui desenvolver bem com uma turma de universitários um tempo atrás, né, através dessa metodologia do poema esquisito, do cadáver esquisito, né, alguns poemas, né, que acho que foram interessantes, porque a gente não criou apenas a escrita, mas também a gente criou a visualidade da escrita, né. Então tem um projeto também de minha autoria, que é o Condomínio Poético, né, que virou livro, né, recebi uma bolsa Funark, né, de literatura em 2008, se não me engano, e aí reunimos vários poemas de lugares diferentes do Brasil, né, e formatamos esses poemas em formato meio publicitário, né, assim, tamanho cartaz, né, e a partir daí essa proposta de transformar a poesia em arte visual, né, ou uma coisa para além do livro, né, o livro se joga nas calçadas, nas ruas, nas paredes, né? Então, e a partir dessa experiência, né, é uma questão experimental também, né? A partir dessas trocas, desses intercâmbios, né, eu desenvolvi essa metodologia pontual, né, com esses estudantes, e achei interessante, porque eles foram capazes de produzir essa escrita, né, foram capazes de sintetizar essa escrita e também
a gente colocou isso naqueles formatos, né, grandes, né, de grandes formatos, e fizemos alguns murais, né, na Universidade Federal de Rondônia aqui, algumas vezes, né. Então, eu acho que é imprescindível, né, quanto mais você troca ideias, quanto mais você ouve o outro, né, mais, de repente, para uma mente que nem a minha, né, que é uma esponja, né, fica absorvendo as coisas, né, então, de repente, isso ajuda muito, né, a desenvolver novas ideias e a ampliar, né, esses horizontes. Né. Estou ouvindo nada. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Acho que agora a gente pode partir para as perguntas a respeito das obras. O que vocês acham? Foi muito bom essa primeira parte. Acho Vamos lá, vamos lá. Aproveitamos bastante. Oi, bom dia. Agora Bom a gente vai dia. entrar na parte das obras. E já que você falou um pouquinho sobre Cuba, então a gente já vai entrar com Cuba. Ao todo, o projeto, né, ele mapeou 6 das suas obras. Uhum. E agora, em cada uma delas, igual a Rê falou, talvez fique um pouco repetitivo. Mas essas perguntas, assim, elas tentam ao máximo, assim, absorver todas as informações para ser uma forma de documentação, né? Uma forma de arquivo dessas obras. Uhum. Então, essa parte do processo criativo, ele aborda um pouco sobre o tema de cada obra, sobre os contornos poéticos, né, de cada projeto. Então, assim, começando com Cuba, como você descreveria essa obra? Cuba, acho que foi um dos últimos poemas dinâmicos que eu fiz, né? Mas ele é herdeiro da poesia concreta, né? Do poema Processo. Me inspirei muito, né? Nos grandes concretistas, né? Com 18 anos eu conheci Goulart, né? Só que eu não dava muita importância para a fase concreta dele, né? Eu gostava mais dos versos brancos, né? Poema sujo, aquela coisa fantástica e comunista, né? Mas é a partir das minhas aproximações, né, com outros colegas aqui que também faziam poesia, né? E também tinha uma certa leitura sobre os concretistas, né? E lendo a respeito e tentando ver o que podia ser feito, né, em cima daquilo, né? O que podia se aproveitar, né? E vendo a questão das novas tecnologias foi que veio, né, esses insights, né, esses aproveitamentos, né? Tentando, claro que a ideia do poema Processo, né, uma ideia original, né, dos concretistas lá, né, mas fazer com que esse poema Processo ganhasse vida, né, na tela, né, já era outra coisa, já era uma segunda etapa, né. Então, a partir daí, o primeiro poema que eu fiz foi o Escalpoema, né, que eu tentei utilizar esse tipo de situação, né, de pensar, né, as palavras, né, como em alguns poemas dos concretistas você vê lá, né, poemas em cinza, né, em cinza clara, cinza escura, etc. E outros são coloridos, né. Então esse jogo de cores, né, e essa gradação de cores e o jogo que eles próprios propõem, né, me interessou muito e eu vi ali possibilidades, né, de fazer isso, né, criar uma certa vida, né, criar uma certa dinâmica. Então Cuba, por exemplo, já é parte de um desenvolvimento dessas ideias já por último, né? Quando eu criei a Escalpoética, né, que era a partir do escalpoema, né, que era justamente pensar o árido do lírico, né, e tentar fazer as coisas de uma maneira diferente, né, ou pegando aquele espírito indígena, né, cortar o escalpo do inimigo ou do guerreiro de valor, né, e incorporar esse espírito.
Então, a escala poética é justamente isso, é você puxar daqui e dali, né, e recombinar, fazer uma recombinação. E Cuba eu passei a chamar de o poema do autor sem voz, né? Que a partir das vozes do Pedro Juan Gutierrez, né, e do Fidel Castro, são dois momentos diferentes, né? E dois tipos de pensamento diferentes, né? Porque o Juan Gutierrez, ele é o rei de Cuba fora de Cuba, né? E Fidel era o rei de Cuba dentro de Cuba, né? E eram mas são duas pessoas que conviviam no mesmo espaço, né? Em Havana, viviam no mesmo espaço, mas cuja fama era diferenciada em função das suas propensões ideológicas, né? Ou das suas simpatias ideológicas. Então, eu achei interessante, de repente, criar um poema, né? O poema escrito Cuba é meu, né? Mas quem fala esse poema é o Juan Gutierrez e Fidel, né? Então eu pensei palavras, né? E joguei de uma certa forma que quando você vai passando o mouse em cima das palavras, esses dois vão falando as palavras, né? Só que interessante que às vezes você passa o mouse uma vez, né? E se repete, você passa de novo, repete novamente, às vezes fica uma glossolalia, você não entende direito, né, o que que está falando ali. Criou uma nova leitura, né, uma nova forma de expressar, né. Então, eu achei interessante isso na hora de fazer a versão final, né, e revendo isso, né, em função dessa procura, não só de vocês, mas de outras pessoas, né, que também de outros pesquisadores, né. Eu achei interessante que a coisa ficou melhor do que eu tinha imaginado, né. E eu acho que tá bom, né, do jeito que ficou, tá bom, né. Se alguém quiser melhorar, tá aberto, né. Hoje em dia se pega um poema desse, o espírito é esse, né, escalpo poético, né. Pega o escalpo da coisa, né, e transforme, né, nesse mesmo espírito, né, ou num outro espírito. Acho que você acabou já respondendo também a segunda questão, que tratava sobre a intertextualidade, né, que envolve o tema da obra e principalmente os áudios, né, do Pedro Juan Gutierrez e o Fidel Castro. Então acho que a gente já pode passar para a terceira. Assim, em 2013 eu participei de um salão de arte em Cuba, né? Tive que vender um monte de tela aqui, porque eu não tinha patrocínio, não tinha dinheiro, não tinha apoio de ninguém. Aí eu vendi um monte de tela, fui para Cuba na cara e na coragem, nunca tinha ido, né? E conheci Cuba, né? Conheci Havana, pelo menos, né, na época, e achei bastante interessante. Então, Cuba vamos dizer assim, não deixa de ser também um poema de amor a Cuba, né? Juntando o meu amor com o amor de dois nativos. E como você, assim, como você poderia falar um pouco sobre as diferenças materiais que envolvem a obra? Diferenças materiais? Bom, aí você tem texto escrito, você tem sons, né? Você tem interação, né? Você tem dispositivos interativos, né? E tudo isso está dando uma cápsula, né? Uma cápsula que é feito por um software. Então, as diferenças materiais são bem grandes, né? E é difícil você ver eu diria que é uma espécie de net art também, né? Porque é uma arte específica para a rede, né? Você não pode colocar isso num livro, né? Você não pode colocar isso impresso, né? Mas você só pode ver isso, né, de uma forma interativa, né? Se você não tiver o mouse, você não interagir com a obra, você não ouve o poema, não se dá de conta de que aquilo ali é uma coisa mais complexa do que simplesmente uma escrita, né? Visualmente. Ela também tem a sua parte sonora, né? Respondi a sua pergunta? Sim. Levando em consideração que Cuba, né, ela foi publicada em 2004, você mudaria algum elemento criativo se você fosse publicar ela hoje?
Você faria alguma mudança na obra? Na verdade, ela nunca foi publicada. Ela foi criada, mas ela nunca foi publicada. Ela nunca participou de nenhum evento online, né? Ela nunca ficou disponível, né, na internet, a não ser como um executável, né? E hoje eu disponibilizo ela num formato zip, né? Porque você clica nela, se você estiver usando o Google já... Não, esse aí é vírus, você não baixa, né? Você não executa ela na rede. Então você só pode ou baixar ela, executar na tua máquina, né? Ou em outra máquina, ou se você for fazer uma exposição, aí sim, né? Mas é uma coisa offline. As questões criativas, né, do processo criativo sobre Cuba, aqui pelo questionário já acabaram. Aí agora a gente já entra com... Também, olha, já tá dando spoilers. Escalpoema. Aí, Que ele Carol, também já falou, né? Que ele do também já falou. escalpoema, já falou do processo criativo, da escalpoética, né? Sim. Talvez a gente já pudesse passar para o oráculo. O que você acha, Carol? Carol, que vai? Só mais uma coisa sobre o Claro, escalpoema. claro. Escalpoema é alguém... eu não lembro qual foi o pesquisador que definiu ele como um centão. Eu nunca tinha ouvido falar de centão, nem sabia o que era. Né? Aí eu fiquei, centão? Mas que diabo de forma poética é essa, né? Aí eu fui verificar, né? Centão é a junção de vários versos já existentes em um outro poema. Ah, mas a epígrafe de Machado de Assis não era um verso, era uma epígrafe, né? E outra, eu pensei palavras de dentro da epígrafe, né, para construir um novo texto, né? Então eu acredito que não seja um centão. Eu acho que é uma outra forma poética, né? Eu diria que é um escalpoema. Acho justo. Antes da gente continuar, eu queria fazer uma questão sobre o escalpoema, que eu fiquei encucada, né? Eu queria falar sobre a questão da disponibilização dessa obra, né? Porque a primeira vez que mapeamos, né, encontramos ela no Museu do Essencial, mas ela também está disponível no YouTube. Uhum. A disponibilização em plataformas diferentes tem a ver com questão de preservação da obra, ou você pensava mais na questão da circulação? Mais na circulação. A preservação eu deixo para as gerações futuras. Ou para quem está trabalhando com isso especificamente, né? Claro que eu tenho as minhas cópias, os meus backups de segurança, mas eu acho que em termos de preservação, para mim, no momento é secundário, né? Acho que isso tem mais a ver com a vocação de outras instituições, né? No caso de um museu. Então, como não é uma obra interativa, né, então ela pode se dizer tanto no formato vídeo quanto no formato animação. Animação flash, né? Sim, ok. Obrigada. Acho que agora então a gente pode ir para a próxima obra, né? Gi, você fica com essa? Eu fico, eu continuo aqui rapidinho. O oráculo? Agora falando sobre o oráculo, você poderia falar qual foi o ano, né, de criação dessa obra? Olha, a criação do oráculo, a publicação dele é 2004, mas a criação dele é anterior. Eu acredito que seja 2003 também. É porque dentro dessas trocas, né, entre poetas e artistas aqui em Porto Velho, tem um poeta chamado Binho. E ele é professor, professor de literatura aqui na Federal de Rondônia, músico, etc. e tal. E há muitos anos atrás, né, ele inventou de criar um conceito, mas isso era um 2D, né? Acho que na escrita, né? Era o conceito do poema totem. Ele conceituou o poema totem como sendo um poema feito na vertical, etc, etc. E a minha mente de artista plástico, né? Eu já visualizei aquilo em 3D, né? E aí o que eu fiz, né? Eu consegui
a duras penas um pedaço de isopor, né, de acho que uns 50 centímetros, 80 centímetros, né, e cavoquei um poema que ele escreveu, e um desses poemas totem dele, né, e é justamente esse poema que faz parte, né, do oráculo, né. Toda aldeia tem seu tom, seu mito totem, seu travo autóctone, errático, erótico. Então achei fantástico, né? Não só pela vocalização, né? Pela síntese, né? E também pela possibilidade plástica da coisa, né? Só que ele circunscreveu isso aí a uma questão escrita dentro do Word, etc. e tal. Aí quando eu tornei esse poema escultural, né, e presenteei a ele olhei assim, nossa, né, fantástico, gostei, papá, né. E aí isso se tornou assim uma possibilidade, um projeto, né, de fazer uma instalação poética, né. Então, que nunca saiu do papel, né, porque na época a gente tinha muita dificuldade aqui em Rondônia em conseguir sensores, né, em conseguir certos dispositivos, né, eletrônicos que hoje nem buscar de São Paulo já era difícil, não tinha esse mercado todo que você vem até da China para você, né? E então eu intuía, né, que você se aproximava daquele poema totem, 2 metros de altura, né, já não mais esculpido, né, já como é que chama, envelopado, né, dentro de 3 colunas, né? Porque aí eu já incluí um poema meu e um poema de um outro colega, né, Carlos Moreira. O meu poema era um poema bem curto, né? Era o que somos, o que fomos, entre ser e nada homos. Então responderia a 3 perguntas, né? A minha primeira, quem somos? Né? A segunda pergunta, para onde... aliás, a primeira pergunta, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, né? Então, de onde viemos? Né? O que somos? O que fomos? Entre ser e nada, homos, né? Espécie, né? Etc. Capaz de pensar a arte, né? O artifício, a técnica, né? Aí vem o segundo poema que é o dele, né? Já esqueci agora, mas eu tinha acabado de falar, né? Toda aldeia, né, tem seu tom, né? O que somos, né? Somos aldeia, né? Somos moneras, né? Somos tribo, né? E para onde vamos? Aí entra o poema do Carlos Moreira, que somos sombras, né? Somos... não lembro direito como é que é o final do poema. Como sempre o poema dos outros, fica difícil de lembrar assim de sopetão, né? Mas é algo que nos remete, né, justamente ao futuro, né? Então, o que somos, o que fomos, o que somos, o que fomos entre ser e nada, homos, esse é o meu, né? O dele é somos sombras, promos somos, né? Entre ombros, ermos até não sermos, né? Uma coisa bem que remete também às questões primordiais, né? Existe vida além da morte, né? Acho que existe vida dentro da vida, né? Então, quem está vivo na lembrança não morre, então é por aí, né? E o oráculo foi justamente essa, tendo uma leitura, eu sou historiador, né, de formação, então, pesquisando a respeito do oráculo de Delfos, né, e vendo como que era, né, a Sibila, como que as coisas se davam na prática, né, e lembrando que os oráculos eram consultados, então eu resolvi atalhar essa instalação, essa possível instalação física, né, analógica, né, e transformar em uma instalação digital. Então, esses três totens, né, como que estão suspensos no espaço, né,
E eu tentei dar uma forma esférica, né? Claro que não é esférica, mas a impressão que dá é de que é uma forma esférica, né? E existem alguns símbolos, né? Existem algumas leituras que vieram depois da confecção desse poema que eu achei muito interessante, né? Eu não tinha pensado em algumas coisas que o pessoal descreveu, né? Eu achei, poxa, eu não tinha pensado sobre isso, né? Gostei, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Interessante, né? É justamente essa multiplicidade de olhares, né? E de leituras, né? Que as obras digitais suscitam, né? E ele estreou, e o Oráculo estreou num evento de arte eletrônica na Espanha, muito interessante, né? Não lembro mais qual é o nome do evento, né? Porque foi em 2004, né? Já passou muita água debaixo da ponte. Mas ele participou, né? Também de acho que uns outros 2 ou 3 eventos de arte eletrônica, né? E lá ficou. Então, até que ele seja melhorado no seu conceito visual, né, a proposta é essa, né? É criar um oráculo amazônico, né? Claro que a primeira página de apresentação dele era uma descrição do oráculo de Delfos, né? Mas isso aí somente os entendidos e a história vai resgatar isso, né? Muito legal. E também já acabou fazendo a descrição do tema e da obra, o desenvolvimento. Muito bacana. Carol, você quer passar já para a próxima obra? Que é agora? Sim, podemos. Tá bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de agora. Em relação ao processo criativo, né? Aquela perguntinha, né? Então, como você descreveria essa obra? Falando um pouquinho do desenvolvimento dela já também, então, né? O trampo do agora ele faz parte de uma emergência artística que rolou justamente depois do 11 de setembro, né? Em que você, com essa alma de artista sensível, você faz o que diante de uma tragédia daquelas, né? Não digo só a tragédia do 11 de setembro, mas a tragédia que seguiu depois, né? A matança, né? Mais de 1 milhão de afegãos, né? Iraquianos, né? Invasão do Iraque depois, só que a invasão do Iraque foi depois. Né? Mas na época, né? O que vinha, né? E a guerra que vinha, a guerra ao terror, era uma para nós, né? Que temos uma certa leitura de mídia, né? Ou de questão ideológica, né? E cultural. Pô, não é fácil você engolir que aquilo ali é uma desculpa para matar milhares de pessoas, né? Uma morte não justifica outra, né? 3 mil mortos, 4 mil mortos não justifica 1 milhão de mortos, né? Então, e o que você faz como artista? Né? Qual a resposta que você dá para aquele buraco que está no teu peito? Né? Então, pensando nisso, né, e pegando um texto de um colega meu, né, do parceiro Carlos Moreira, né, o texto é dele, né, e aí eu montei, né, com o texto dele, eu tentei montar essa catarse, né. Isso foi em 2001, não foi em 2003, né. Então, desse modo a gente tentou, né, dar dizer alguma coisa, né, do que era possível a gente fazer aqui no sul da Amazônia. Eu acho que é mais uma catarse, né, e mais uma tentativa de sintetizar a nossa perplexidade e a expectativa, né? Quem vai poder, né, enxugar, né, esse caldo, né? Quem vai poder parar isso tudo, né? E você vê que as consequências disso, 20 anos depois, né, estão aí, né? Cada vez mais sangue, cada vez mais caldo de amor escorrendo. É uma obra difícil, né? Ela é difícil a leitura dela. Eu tive bastante dificuldade quando eu acessei a primeira vez. E se você tivesse que produzir o agora, o que você mudaria? Depois enfim, de 2001 para cá, né? Olha, eu acho que eu não mudaria Muita nada, coisa. porque ela é um trampo marcado, né, por um evento específico, né, que deu um start, né, específico. Acho que do jeito que ela está, ela fica, né. Agora, quem tem que produzir novos agora são
são quem tem as novas percepções, né? Sim. Eu acredito que eu participei, né, também de outros projetos, né? Tem um projeto literário também chamado Terror, é um projeto online, né? Mas só que eu acho que ele não está... esse texto, eu fazia, se eu não me engano, era 2 torres com... mesclando error, terror, né? De cima a baixo. Então esse foi um poema fixo, né? Feito no digital também, que participou de uma mostra online, né? E existem... tinha um projeto... não lembro mais desses nomes, né? Tanta coisa antiga, né? Dos tempos, dos primórdios da internet, né? Sempre que a net art ainda era web art. Mas tem muita coisa ainda, né? Que foi feito, né? Tem um artista, um alemão, o Agricola de Cologne, né? Que ele fez vários vídeos, né? Várias mostras de vídeo, né? Juntando trampo de protesto e de reflexões de gente do mundo todo, né? Teve outro pessoal italiano, né? Eu não lembro também o nome deles, né? E nem o nome do projeto, mas me vem à mente, assim, eu vejo, eu enxergo, mas eu não consigo lembrar. Só recolhendo nos guardados, né? Para responder melhor. Mas agora acho que essas novas gerações têm que responder a essa pergunta. Sim. Alguém precisa produzir um agora também. Joezer, ainda sobre essa obra, né? Ela possui diferentes materialidades, né? Assim como as outras, né? Você acha que essas materialidades contribuem, os áudios, vídeos, imagens, enfim, né? Todas essas diferentes diferentes matérias que compõem a obra, no que elas contribuem para a relação do leitor e obra, né? Como elas contribuem para a significação? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Sinceramente, é por isso que eu digo que eu não gosto de falar sobre o meu processo criativo, porque o meu processo criativo é muito egoísta, né? Então, por exemplo, se eu me interesso por um tema, né, e realizo algum trabalho nesse sentido, né, isso me satisfaz, isso responde a minha pergunta interior e a minha lacuna interior, né? Eu acho que o trabalho está pronto, está feito, né? A partir daí, o que o leitor vai sentir, o que ele vai deixar de sentir, é problema dele, não é meu, né? Aí é trabalho do leitor, né? Isso. Então, a minha questão é fustigar, né? É ter a varinha para fustigar, né? Dizer, olha, a gente tem alguma coisa aqui, né? Eis uma questão para a gente pensar, né? Se isso te faz refletir ou não, né? Ou simplesmente te torna indiferente, é uma coisa. Mas se isso te dá uma certa emoção, ou te dá um feedback, né? E te diz alguma coisa, né? O meu trabalho foi alcançado, né? Eu mexi com a tua sensibilidade, com a tua emoção, né? Inclusive, esse poema a gente apresentou na segunda mostra Interpoesia no Mackenzie, né? Aí o pessoal olhava, vocês são da Amazônia, né? Sério? Não, e perguntava várias vezes, né? De onde? Qual lugar mesmo? Rondônia. Eu nem sabia onde é que ficava Rondônia, né? Mas isso não era muito diferente, né? Eu excursionei na época que eu era jogador de voleibol, né? A gente entrou em Atibaia, fizemos alguns jogos com a seleção daqui, lá em Atibaia, o pessoal perguntava se passava Globo aqui. Aí, não, e a gente dizia, olha, passa, inclusive os táxis são jacaré, a gente monta em cima do jacaré e sai andando. Então, esse estranhamento gringo, né, dos paulistanos com relação à Amazônia é muito interessante, né? Muita gente que não entendia que seria possível, em plena plena virada do milênio, né, existir poesia digital na Amazônia,
E aí a gente foi pioneiro nessa parada. Obrigada, E aí, meninas? Joézer. Vamos partir para as duas últimas obras. Acho Vamos. que, mesmo perguntando para o Joézer a respeito um pouco do que foram esses dois projetos, né? Quem vai? Eu Giovana? vou agora. Tá bom. Falando um pouquinho sobre mármore, qual o significado que você dá para essa obra, para esse projeto, assim, pensando numa maneira de descrevê-la? Olha, eu acho que é a trajetória da vida, né? É dedicado, a dedicatória desse vídeo é justamente a brevidade da vida humana, né? A sensibilidade do texto, né? O poema, novamente, do meu parceiro Carlos Moreira. As imagens que eu utilizei são imagens minhas, né, que eu trabalhei digitalmente. Então, são tudo fotografias, não tem imagem de vídeo, né? E esse trampo, assim, é uma questão existencial, né? Você refletir sobre si mesmo, né? Eu refleti sobre mim mesmo, né? E, de uma certa forma, eu refleti também sobre cada uma de vocês, né? Então, nós nos vemos aqui, né, com uma certa pele, né, com uma certa aparência, né? Como diz o pregador, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Ninguém aqui tá como acordou hoje de manhã, com o olho remelento, né, com o cabelo desgrenhado, né? Todo mundo foi para frente do espelho, né, se arrumou um pouquinho, etc e tal. Mas no fundo a gente só arruma a exterioridade, né? Por dentro todos somos iguais, né? Todos somos osso, né? Então, e um dos momentos lindos, né, que eu acho desse poema é uma parte que ele diz o brilho da treva, a treva da carne, né? Mais a treva da carne, né? Que a treva da carne ela é muito mais transcendental à simples morte, né? Você pode carregar a treva da carne, as trevas dentro da sua própria carne, né? Estando vivo, né? Isso que é o pior de tudo. Ou o melhor às vezes, né? Depende do que você faz com isso, né? Alguns viram psicopatas, outros viram poetas, né? José, eu tenho uma curiosidade, na verdade. Eu sempre faço essa pergunta para os autores que gostam e que costumam trabalhar nesse processo, que é esse processo coletivo, colaborativo, né? Você falou dessa obra e de outras em que o Carlos Moreira contribui, né? Constrói juntamente a obra. Eu queria entender um pouco melhor como é que se dá isso? Quer dizer, como é que é essa parceria? Ele vem e te entrega um poema, vocês constroem juntos uma ideia a partir de uma imagem, cada obra é de um jeito, tem uma regra, como é que é isso? Olha, a regra primeira é não ter regras, né? Porque dentro de um grupo que é meio dadaísta, né? Ou pelo menos naquela mesma vibe, né? Acho que a apropriação do texto, ou a utilização do texto, dando os devidos créditos, né? E o que você faz com esse texto é uma coisa, o que você constrói com ele de forma coletiva é outra, né? Porque, por exemplo, existe a diferença entre um texto ser escrito, né, pelo poeta. Está lá, está pronto, né? Ele não faz mais nada com aquilo, ele só escreveu, né? Aí vem o outro metido a poeta, olha assim, não, isso aqui dá um caldo, né? Espera aí, posso utilizar o teu poema? Pode, vai, fica à vontade. Aí, pá. Peguei o texto do cara e transformei num vídeo, né? Ele só viu o produto final e disse, tá beleza, tá tranquilo. A mesma coisa, Oráculo, né? Eu peguei os meus parceiros, eles entram só com texto. Quem entra na cozinha, né, no software, no suadouro sou eu, né? Então, eu não acho ruim, né? Porque eu fico pensando assim, poxa, são textos fantásticos, né? Como Vestígios Urbanos, é um texto de Alberto, né? Texto de Binho, de Moreira, são poemas que eu acho ótimos, né?
E por que não transformar isso numa coisa dinâmica, né, e que agrade a todo mundo, né? E aí eu poderia colocar assim, só o texto, né, do fulano e o vídeo era meu, né? Mas a minha intenção não era fazer uma questão personalista, né? E sim fazer uma questão coletiva. E a partir daí, né, a partir desses vídeos que começa a criar em 2001, eu dou como a realização do coletivo, né? Que antes era um movimento madeirista, né? Era um coletivo de pessoas que pensava, etc. e tal, mas ele foi se desagregando em função dos fazeres que foram, né, se indo cada um para o seu lado, né? A partir da desagregação desse grupo do movimento madeirista, né, eu nomeei, né, esses trabalhos coletivos que me interessava e o que me atraía em trabalhar em grupo era justamente um trabalho coletivo, né? Então eu nomeei esse trabalho como sendo do coletivo madeirista, né? E a partir daí então eu crio esse conceito do coletivo, né, com o nome herdado, né, daquele movimento, daquela situação, e passo, né, a pensar, né, com isso também, claro, em função de colocar os nomes ali e atribuir os créditos, né? Mas aí a gente passa a pensar nessas heranças, né, do Luther Blissé, do Wuming, né, do situacionismo, né? Então, foram influências teóricas que me marcaram e me marcam até hoje. Dissolvendo essa autoria no coletivo fica mais fácil, fica mais interessante, principalmente porque no início dos anos 2000 havia uma emergência, né, de coletivos no Brasil. Então, a partir dessa tomada de posição estratégica, né, que foi feita, então eu pensei em situar esse trabalho, né, como um trabalho coletivo, e a partir daí começou, né, a trajetória daquilo que a gente chama hoje, né, até hoje, o nosso grupo, né, 20 anos depois, de Coletivo Madeirista. Muito legal ouvir falar, assim, escutar você falar do coletivo madeirista e o quão importante é esse tipo de conversa que a gente tem, inclusive para conhecer, né, essas produções e essas iniciativas que são tão originais e tão vanguardistas, como a gente estava falando no começo, né, e que é muito difícil da gente ter acesso, né, por causa desse esse Brasil que acha que é São Paulo, né, que acha que as coisas estão no Sudeste apenas, né? Um Brasil caranguejo, né? Isso, justamente. Voltado para... Justamente. E é curioso porque eu tô agora numa turma de graduação falando sobre o modernismo, né? E tentando desmistificar um pouco esse modernismo centrismo que a crítica construiu como se o modernismo tivesse acontecido só em São Paulo, né? E é um esforço que a gente tem que fazer o tempo inteiro, porque é uma imagem, é um tipo de miopia muito poderosa, sabe, Joesé? Vocês já leram o Manifesto Madeirista? Não li o Manifesto Madeirista. Procurem, está na internet. Vamos procurar, com certeza. Vamos dizer assim, é um modernismo amazônico. Então, pois tá aí, já vou levar para os meus alunos na aula de hoje à noite. Eu acho que a gente pode perguntar a respeito da última obra que a gente tem aqui, para já ir encerrando, e pedir para que você fale um pouco sobre a Vestígio Urbanos, nessa chave, assim, de como é que foi a concepção, isso que você já tem falado, né, para a gente entender um pouquinho o contexto da obra. Então, nossa turma, né, o pessoal se reunia aqui numa biblioteca, existia aqui uma biblioteca, assim, uma das únicas, biblioteca não, uma livraria, né, uma das únicas livrarias que a gente se reunia para tomar um cafezinho, porque em Porto Velho não havia cafés. Havia, assim, no início do século passado, mas depois acabou-se os cafés, né? Ultimamente que tem chegado algumas grifes, algumas iniciativas que você toma café, como aí em São Paulo, em alguns lugares públicos, né? Nessa época, no final dos anos 90, não havia cafés aqui, então
a gente se reunia, o pessoal da universidade se reunia numa livraria, né, para tomar um cafezinho, trocar uma ideia, coisa e tal. Uma dessas trocas de ideia, né, um dos membros do nosso grupo, aliás, um dos idealizadores do grupo, né, que é o professor Alberto Lins Caldas, né, ele tem também, ele continuou muito ativo no Facebook, com alguns poemas diários, né, e em algumas revistas online também. Atualmente ele está aposentado, ele se aposentou como professor da Federal de Alagoas, professor de História, né, e está morando na França, né. Então, num dessas trocas, né, de conversa, etc. e tal, ele me falou de um texto dele sobre essas marcas. Esse texto não tinha nome, essas marcas que se encontravam, né, na cidade, etc. e tal. E ele me chamou a atenção, né? Olha, atrás do lugar lá tem várias marcas, né, numa coisa, né, numa calçada, etc. É interessante a gente fazer alguma coisa, né, um vídeo, alguma coisa, né, uma instalação, né? E como ele tinha o texto, né, como eu sou o cara do 3D, né? Ele era do 2D, eu era do 3D. Aí eu já peguei a parada, né? Não tinha câmera de vídeo, né? Era fotografias. Então essas fotografias foram animadas no Flash, foram criados videozinhos através de fotografia, ou seja, uma animação, né? E a partir daí utilizei minha própria voz, né? Coloquei um efeito especial nela, né? Um efeito de telefone, gramofone, se não me engano. Um programa bem básico, né? Que é World Wave. Hoje em dia, se você procurar, é um programa básico de edição de áudio, né? Hoje em dia tudo se instala, né, nos PCs, mas na época não, na época você pegava, né, ele se era um executável, né? Até hoje eu tenho ele para fazer algumas modificações básicas e rápidas, né? Porque esses programas novos são muito técnicos, né? Você tem que estar se atualizando, eu não tenho tempo para fazer essas updates, né? Então, e a partir desse trampo, né, eu juntei as imagens, né? Juntei também imagens que eu fui colhendo, pensando, né, em fazer, né? As viagens que eu fiz para Cuba, para São Paulo, né, Rio Grande do Sul. Tem algumas dessas imagens e onde eu via as imagens, né, eu capturava. Essas imagens fizeram um banco de imagens que eu animei em Flash, né, correção de cor, etc. e tal, e virou Vestígios Urbanos, né, e o conceito juntando, né, a palavra vestígios, né, com urbano, né, um vestígio encontrado dentro da cidade, né, e um neologismo, né, o concretograma, seria o pictograma, no caso da pedra, né? No caso do concreto, o concretograma, o cimentograma, sei lá, né? Então, e esse trampo a gente colocou aqui num festival de cinema, ganhou um prêmio de vídeo experimental, né? E foi isso, né, que rolou. Ele foi feito naquela resolução, naquela janela 4x3, né? A janela televisiva, né? E hoje em dia as TVs tudo viraram 16:9, mas continuou lá, né? Está registrado, cumpriu a sua função, né? Está no mundo, está trilhando o seu próprio caminho, agora com vocês aí, sendo absorvido pelo trampo de vocês, né? Mas eu quero dizer, antes de mais nada, esse não é o fim de uma trajetória experimental na área da poesia, né? Eu tenho um projeto experimental também no Facebook chamado... esqueci. Aikunins? Aikunins, isso. A gente estudou, viu? E essa era a última questão, então que bom que você já vai poder falar sobre ela. Os Aikunins, eles surgiram em 2013, né, a partir daquela célebre frase, né, porque eu quis, né, do capitão da PM que jogou spray de pimenta na cara de alguns ativistas lá em Brasília. E o objetivo disso, né, e a partir daí,
né? Como eu gosto muito desde o início da internet, né, o lance do hipertexto me chama muita atenção. Eu pensei, poxa, por que não fazer algo, né, que seja permeável, um poema tesseract, né? E eu fui buscar o conceito, né? Ele se desdobra, né? O hipercubo, ele se desdobra e ele entra em outras semânticas, né? E claro que foi uma experimentação inicial, né? Que ela está em aberto ainda, né? Sem querer, querendo, né? Quase todas as minhas postagens eu utilizo uma hashtag, que eu crio um link, né, em qualquer momento dentro do Facebook. O problema é que a limitação de uma plataforma, né, é que complica, né? No momento que essa plataforma deixar de existir, ou essa funcionalidade deixar de existir, também vai ficar complicado, né? Mas é interessante pensar o conceito, né? Ele me interessa, né, no sentido de criar galáxias semânticas, né? No momento em que você tem o internetês, né? Você tem agora o arroba do Instagram, você tem o hashtag que já virou cringe, né? Então, mas eu estou constantemente criando algumas galáxias semânticas, né, nas minhas publicações, porque quando eu coloco hashtag, né, em algum momento, futuramente, eu posso utilizar aquela hashtag como um rastro, né, como uma toca de coelho, né, para chegar no outro lado, né, e ampliar a leitura, ou pelo menos fazer com que essa leitura ela se multiplique mais, né, ou as pessoas se percam, né, nas temáticas, né, como a gente costuma se perder. Entra na internet para ver uma coisa, daqui a pouco clica num link, daqui a pouco você está lá anos-luz daquilo que você tinha imaginado, né? Eu acho que o Haikunin é isso, é um poema anárquico, né? Ele herda o haiku e junta com Bakunin, né? Então, e o objetivo é justamente esse, né? Eu acho que eu dei um start, né, também. E aí, para quem quiser experimentar com isso, né, ou tentar também construir, né, novas tocas, novos buracos de coelho, buracos de minhoca, né, para um outro universo semântico, poético, né? Acho que a proposta é isso, né? É deixar a porta aberta e quem quiser entrar é sempre bem-vindo. José, muitíssimo obrigada. Foi uma conversa excelente. Vale deixar registrado que essa conversa vai se complementar com uma outra parte da entrevista que o José vai escrever para a gente, né? Algumas questões um pouco mais técnicas, informações um pouco mais objetivas ficarão disponibilizadas também no conjunto de documentação das obras do Joesé. Agradeço também a Carolina e a Giovana, que construíram as questões e estiveram aqui conosco no dia de hoje. E agora eu vou parar de gravar, tá bom? Tá bom. Só respondendo mais uma questão, claro, que estava escrita, mas não foi perguntada. A questão de contar com designer, não, eu sempre fiz o meu próprio design, né? A questão técnica também sempre partiu da minha experimentação. Eu nunca fiz curso de Flash, né? Nunca fiz curso de Photoshop, de CorelDRAW. Então é tudo na base da experimentação, né? Tentativa e erro, né? Como nos princípios internéticos, né? É por aí. Eu acho que pelo que a gente tem visto, é uma característica da literatura digital brasileira, diferentemente de outros países em que as coisas funcionam de outra maneira. Onde há mais recursos, né? Exatamente. Você tem praticamente uma linha de montagem. Justamente. Tem uma outra poeta, escritora de literatura digital aqui, nossa amiga, que diz que é a estética da gambiarra. Eu acho muito legal a maneira como ela designa a própria produção dela. Muito obrigada, José. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigado a vocês. Grato por
pela companhia de vocês e pela amabilidade.